Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do primeiro período do curso de Direito na Unirios. Estou aqui me despedindo de vocês temporariamente, tá? Porque na próxima etapa também farei uma série de vídeos, mas por enquanto esse será o último, porque estamos finalizando os assuntos da primeira etapa. A ser o último, a validade social e a validade ética das normas jurídicas. No outro vídeo, a validade formal, vocês perceberam que é um assunto bem consistente e complexo, e por isso eu fiz um vídeo mais longo. Mas nesse é mais simples de entender, confia em mim, tá? Vamos estudar direitinho e qualquer dúvida, como eu já falei, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail que está aqui na descrição do vídeo, ou nos próprios comentários, tá bom? Vamos começar. Questão 1. A validade social das normas diz respeito ao efetivo cumprimento do direito, que é o mundo dever ser, no mundo ser. Isso significa que a validade social tem a ver com a vigência da norma e sua duração em vigor. Gente, essa aqui, se vocês estão com a memória fresquinha do vídeo anterior, já sabem que vigência, vigor, duração da norma, tudo isso tem a ver com a validade formal e não com a social. Como o próprio enunciado da questão diz, a validade social visa colocar o direito do mundo dever ser na realidade, que é o mundo ser, o mundo concreto, tá? Então, não tem nada a ver com essa primeira alternativa. Criou um modelo geral que se adequa em todo tipo de sociedade. Pessoal, a gente tem que entender que não existe um modelo enrijecido, único e que não evolui juntamente com a sociedade. O direito não é assim. Lembre-se daquela expressão, ubi societas ibi jus, onde está a sociedade, está o direito. E a gente pode associar também que para onde vai a sociedade, vai o direito, porque o direito acompanha a sociedade em todos os passos de sua evolução. Mesmo que ele esteja um pouco atrasado, né? Às vezes desatualizado, mas ele, em momento ou outro, irá sim acompanhar a sociedade ao passo em que ela vai evoluindo. Então, não é um modelo geral, um modelo único que em toda a sociedade, em todo local do mundo, independente da época, independente da cultura, do desenvolvimento social e econômico daquele país, o direito vai ser aplicado sempre dessa forma. Não é isso que a gente vê. Inclusive, no próprio Brasil, o direito é aplicado de diferentes formas de estado para estado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas no nosso território, a gente não tem apenas a Constituição Federal, ou seja, válida para todo o Estado-nação. A gente também tem Constituição Estadual. Tem a Constituição Estadual da Bahia, que versa sobre determinados assuntos, que é diferente da Constituição Estadual de Pernambuco. Então, não existe um modelo geral, um modelo único, tá? Vai depender de vários fatores. A gente sabe que o direito é essa coisa moldável, uma coisa que está sempre se movimentando, não é uma ciência exata. Incorpora o direito dentro do grupo social e realiza o seu objetivo. Finalmente chegamos na alternativa correta. Porque sim, gente, quando uma norma ela é válida socialmente, quer dizer que ela é reconhecida pela sociedade em que é aplicada, ou seja, o direito não está apenas escrito e descrito, ele é também realizado, ele é incorporado em tudo que a gente for fazer. A gente vai sempre lembrar daquela lei que fala para a gente utilizar o cinto de segurança, porque é algo incorporado. Mesmo que muitas pessoas não realizem, a gente sabe disso, a gente incorpora isso. Não é uma lei que a gente não utiliza. Então, quando uma lei ela tem validade social, significa que o direito está nas entranhas daquele grupo social. Então, essa é a alternativa correta. Representa os valores éticos da sociedade. Realmente, uma norma, para ter validade, ela precisa representar esses valores éticos da sociedade. Mas essa validade é a validade
ética, que falaremos a seguir nas próximas questões. Não é a validade social. Social, associemos então a palavra sociedade, a aplicação do direito na sociedade, no mundo real e no mundo concreto. Questão 2. Indiscutivelmente, a validade social configura a eficácia das normas. Isto é, a norma é válida se houver a concreticidade da sua produção de efeitos jurídicos necessários. Ou seja, sabemos bem que toda norma ela é criada, ela é formulada, ou seja, tem a sua validade formal, para que produza certos efeitos jurídicos, ou seja, temos objetivos a serem realizados. Então, quando uma norma ela é válida socialmente, é porque esses efeitos jurídicos vão surtir e vão acontecer. A gente pode observar essa produção de efeitos no mundo concreto. Essa é a validade social, é a aplicabilidade do direito. Continuando. É por meio da validade social que o direito é reconhecido pela comunidade em que é aplicado. Percebam, o direito não é apenas conhecido, mas também reconhecido. A gente entende o porquê, a gente entende a necessidade e a gente, em geral, as pessoas vão aplicar aquilo, porque a lei, então, dessa forma, a lei reconhecida pelo seu grupo em que é aplicada, será válida socialmente. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma lei morta, digamos assim, uma lei que não utilizamos mais, uma lei esquecida. Mesmo que ela seja válida no sentido ético e válida também no âmbito formal, se ela não for aplicada pela sociedade, ela é inválida socialmente, ok? Quanto a isso, marque a alternativa correta. A eficácia técnico-jurídica é a efetividade da lei, já que compatibiliza a lei, que é a teoria, com a realidade, a prática. Gente, não sei se vocês lembram, mas dentro da validade social, a gente divide em dois grupos de eficácia. Eficácia técnico-jurídica e eficácia, que eu já vou falar, gente, senão eu vou dar a resposta. Mas vamos falar primeiramente da técnico-jurídica. A eficácia técnico-jurídica não é a efetividade da lei. Na verdade, a eficácia técnico-jurídica é a aplicabilidade da lei. É se ela vai ser aplicada, como ela vai ser aplicada, como são seus efeitos. São imediatos, são mediatos, são diretos, são integrais. É isso que a gente vai observar na eficácia técnico-jurídica. Então, não tem a ver com a efetividade da lei, tá? Continuando, a eficácia divide-se em dois grupos. A técnico-jurídica, que é a aplicabilidade da lei, verifica se ela irá produzir efeitos jurídicos imediatos, que é a intenção, né? Quando a gente cria uma norma, a gente tem a intenção de que ela já produza os efeitos que são os objetivos, né? Que é o intuito da criação daquela lei. A gente sabe que muitas vezes não é aplicada imediatamente, mas a intenção é essa. Por outro lado, há a eficácia social, que avalia se a norma corresponde com a realidade do povo. Então, não é a eficácia técnico-jurídica que é a efetividade da lei, como diz na primeira, e sim a eficácia social, essa efetividade, como ela compatibiliza, né? Como ela reúne as características da lei com as características do povo, com as ações do povo, com nossas atitudes, com o nosso entendimento. É realmente unir os dois mundos, o mundo ser e o mundo dever ser. E por último, as leis em desuso ainda apresentam eficácia, pois estão no âmbito da validade social. Não, gente, é o contrário. Se ela está em desuso, ela não tem mais eficácia social, porque ela não é realizada pelas pessoas que têm que realizá-la. Então, estão entendendo, gente? Uma lei em desuso, uma lei em esquecimento, uma lei que não é mais aplicada, não importa quanto tempo faz, né? Mas geralmente são leis que há anos não são mais aplicadas, que para a gente chamar de desuso expresso, um desuso total, né? Ela geralmente vai ser revogada, porque não está sendo mais utilizada.
né? Como, por exemplo, a lei que a gente tinha de que era crime adulterar. Estava totalmente em desuso. Todo mundo fazia, todo mundo achava algo normal. As músicas românticas, as músicas de sertanejo universitário já retratavam isso como algo normal, não faziam mais parte da realidade do povo. Então, era uma lei em desuso. Podem ver que, no fato, relacionando também com a teoria tridimensional do direito, no fato, ela não estava sendo aplicada, não estava sendo efetiva. E, gente, sempre que eu falar de outros assuntos também, entendam que é porque o direito ele não está em uma caixinha. A gente não vai separar um assunto aqui, outro assunto aqui. Não, todos se complementam, tá bom? Então, quando eu falar de mundo ser, mundo dever ser, lembre-se também das aulas anteriores. Quando eu falar de teoria tridimensional do direito, de papel do Estado. Por isso que é importante a gente revisar todos os assuntos, que é para quando vier estudar o próximo, a gente já ter um entendimento mais completo daquilo. Então, vamos continuar. A teoria da aplicabilidade das normas constitucionais de José Afonso da Silva divide as normas em aplicabilidade plena, contida e limitada. São 3 normas com 3 aplicabilidades, tá? Na verdade, 3 tipos de aplicabilidade. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta que descreva tal teoria. Então, vamos lá. A norma plena é aquela que é direta, tem efeito imediato e integral, bem como não depende da criação de outra norma para ser concretizada. Ou seja, a norma de aplicabilidade plena é aquela que, assim que é publicada, ela já tem um efeito imediato, integral. Ela já é realizada em seu sentido pleno, em seu sentido amplo, tá? Ela não necessita de outras leis, ela não necessita de complementação alguma, ela não vai demorar meses a ser cumprida, ela é imediata, integral, ela é completa por si só, ela é auto-aplicável, tá? Então, essa aqui está correta, como a gente quer incorreta, não vai ser essa. A norma contida é aquela que tem efeito imediato, direto, mas não integral, visto que pode ser restringida pelo legislador. Ou seja, ela tem realmente um efeito imediato, ela vai ser direta, só que tem um porém, ela pode ser restringida, como é o exemplo que Danilma falou sobre o direito à profissão. Existem profissões que têm certas restrições para serem exercidas, né, no mundo profissional. Como, por exemplo, para você ser advogado, você já tem que ter feito bacharelado em Direito, você já tem que ter passado na OAB. Então, não é simplesmente eu querer ser advogada que eu vou ser, só pela minha liberdade de escolha de profissão. Sim, essa lei é uma norma contida, porque ela já tem efeito imediato, as pessoas automaticamente já têm essa liberdade de escolher. Mas existem restrições por meio de outras leis, por exemplo, que falam que nem toda profissão pode ser exercida sem nenhum pré-requisito, tá? Então, é isso. A norma limitada tem efeito imediato, direto e reduzido, pois ela não chega a todos os indivíduos, e sim a apenas um público-alvo. Gente, não tem nenhuma norma. Quer dizer, existem, tá? Eu não vou generalizar. Tem normas, sim, especializadas para idosos, para crianças, para mulheres, deficientes, para essas minorias sociais. Existem, sim. Mas a norma não é limitada por causa disso, não é? Não é que a gente vai limitar o público-alvo. A limitação não se refere a isso. A limitação refere-se à própria aplicabilidade da norma. Isso por quê? Porque ela não vai ter um efeito imediato, gente. O efeito dela é imediato. Ela precisa que outra lei seja criada para que ela, agora sim, seja imediatamente cumprida. Mas sem essa outra lei para versar, né, detalhadamente sobre o conteúdo dessa norma, ela não vai ter efeito. Então, ela é uma norma limitada, tá? Como a gente está procurando a incorreta, essa aqui é a incorreta, porque não tem efeito imediato e não tem nada a ver nesse sentido de chegar apenas a um público-alvo, tá? Ó, a última, que explica certinho como é a norma limitada. A norma limitada tem aplicabilidade
indireta e imediata. Na verdade, seria imediata aqui, coloquei errado, tá? Por que indireta, gente? Porque ela não vai aplicar diretamente o conteúdo, entendem? A gente tem, por exemplo, uma lei que fala sobre os impostos, mas não existe uma lei que complementa como será essa aplicação dos impostos em casos de grandes poderes aquisitivos, tá? Não existe. Então, ela é uma norma limitada por si mesma. Ela ainda não está sendo aplicada, porque precisa de outra norma para ser. Estão entendendo? Então, realmente, essa aqui está correta. 4. Em consonância com as colocações de Miguel Reale, uma norma só será válida em sua totalidade se estiver de acordo com a norma, que é a validade formal, com o fato, que é a validade social, e com o valor, que é a validade ética. Portanto, como o próprio nome pressupõe, a validade ética representa a tentativa de um direito justo, em conformidade com os ideais valorativos do povo que irá segui-lo. Então, percebam que a gente já saiu da validade social para falar da validade ética. O direito, gente, ele tem que ser justo. Ele tem que procurar respeitar muitos princípios, que inclusive o artigo 5º e 6º da Constituição irão falar que são princípios assim, que não são sugestivos. Realmente, eles têm a obrigatoriedade, né, que é uma das características do direito. Eles são obrigatórios. Então, percebam, esses princípios são visando a aplicação da justiça. A gente quer uma sociedade justa. Como eu já falei aqui, a Constituição é linda, né? Ela fala sobre justiça, sobre igualdade, sobre não haver mais desigualdade social e econômica, e não haver mais discriminação de nenhum tipo. Isso tudo buscando, teoricamente, porque na prática a gente sabe que não é assim, mas estamos caminhando, né? Mas visa o quê? Essa validade ética. Um direito justo. Se uma norma não for justa, se uma norma for beneficiar onerosamente, ou seja, excessivamente uma pessoa e prejudicar a outra, podem perceber que ela não é justa. Afinal, cadê o nosso princípio de igualdade? Estão entendendo? Então, temos que estar em conformidade com o valor, com a justiça. E por isso, vamos marcar a alternativa correta. A validade ética tem como fundamento a moral de cada pessoa, que será considerada, por exemplo, através do júri popular, greves, manifestações nas ruas e mídias sociais, pois só assim a opinião de cada pessoa será considerada. Gente, não é que a gente vá desconsiderar as opiniões, né? Afinal, nós temos liberdade de expressão. Mas a validade ética não tem a ver com a moral. Por quê? Porque a moral, não sei se vocês vão lembrar, mas a moral é algo muito individual. Eu posso ter uma moral que seja divergente com a sua moral, divergente da moral de outro colega. Então, se toda moral fosse aplicada, o mundo seria uma bagunça. Aí sim seria aplicado a minha vontade, o meu interesse subjetivo, ou seja, se eu penso que é assim, tem que ser assim. Não é dessa forma. A ética é algo muito maior que a moral. A ética é justamente o estudo da existência de vários tipos de morais para tentar chegar a um consenso do que chega mais perto do senso de justiça, tá bom? A ética é mais geral que a moral, pois a moral é individualizada e depende de fatores como idade, classe social, região, criação. Ou seja, a moral vai depender de cada pessoa, de sua personalidade, do meio em que vive, do modo em que vive. Então, se cada moral fosse considerada lei, gente, seria um absurdo, entendeu? Se, por exemplo, eu apoio matar bandido, aí eu vou lá em uma das cadeias e mato bandido, aí alguém vem me prender e eu falo, não posso ser presa, porque segundo a minha moral, bandido tem que morrer, então vou matar e vocês não podem fazer nada contra mim. É assim, pessoal? Não é, tá bom? Existe uma norma que, como eu falei, é aplicada a todo cidadão dentro daquele território por causa da soberania do Estado.
Então, é algo geral, é algo literalmente generalizado, porque é algo geral, não individual. É algo de interesse objetivo, tá bom? Ó, já a ética estuda os diversos tipos de moral e determina um parâmetro de justiça. E é nisso que o direito se embasa para ter validade ética. Ok, gente? Vamos lá. Uma norma jurídica escrita, a lei, né, não terá validade ética quando, por exemplo, então percebam que eu estou dando vários exemplos, eu não estou dizendo que é apenas uma situação que essa norma não vai ser válida no sentido ético, tá? Ó, não será válida quando, por exemplo, desrespeitar as garantias e direitos fundamentais instituídos na Constituição. Sim, gente, as garantias e os direitos fundamentais da Constituição são os princípios que regem a ética do nosso direito, tá? Então, não podemos desrespeitar isso, não podemos infringir isso. Quando, por exemplo, for contra a ideologia de algum cidadão, como eu já falei, cada um, pela sua moral, vai ter um pensamento diferente. Não é porque eu tenho esse pensamento que, por eu achar que tal lei está errada, eu vou dizer, não, ela não é válida. Por quê? Porque eu não considero ela válida. Não é assim, tá? É algo mais geral. Não é cada cidadão que vai dizer, ah, mas essa lei não é válida porque eu acho que tem que ser feita de outra forma. Percebam que aí seria uma grande desorganização, né? Olhem o tamanho da população brasileira, olhem o tanto de gente que tem com tantas opiniões e culturas diferentes. Se o direito fosse depender de cada um, não haveria um parâmetro geral para a gente saber isso deve ser feito, isso não deve ser feito, e acabou. Não existe essa de cada um escolher o que deve fazer. Lembre-se sempre, o direito é obrigatório. Eu não vou escolher qual lei eu vou seguir. Ah, essa lei eu não quero seguir. Pela sua liberdade você pode não seguir, mas saiba que vai ter uma sanção. Porque se aquela lei está ali, é porque ela tem validade ética e foi considerada importante para manter e preservar o bem social, o interesse do povo. Estiver de acordo com o conceito de justiça. Gente, na verdade, ela tem validade ética se tiver de acordo. E vejam a palavra não. Né? Então, essa aqui já não vai ser. E, por último, estabelecer sanção para uma conduta grave, pois a punição não é a solução admitida para a coercibilidade do direito, já que é imoral e antiética. Não, gente, como é que o direito vai ser praticado se não houver uma sanção? A sanção não é imoral. Ela só vai ser antiética, por exemplo, se ela for exagerada e se ela for aplicada de uma forma que na organização, ou seja, no ordenamento, está descrita de outra forma. Mas a sanção organizada, praticada pelo Estado, não é antiética, ela é necessária. A gente precisa entender de uma vez por todas que as pessoas não podem ficar impunes diante as suas atitudes que vão contra o direito, tá? Se cometeu um crime, se desrespeitou um direito fundamental de alguém, se fez algo errado, como ela e as outras vão entender que não deve mais ser feito? Por meio da coercibilidade do direito. Lembre-se do símbolo da justiça, né? Que é a deusa Têmis, que ela segura uma espada, que é a força, a coercibilidade, a coação estatal. Tá bom, gente? Então, eu espero de verdade que vocês tenham entendido até aqui. Boas provas a todos, tá? Gosto muito de vocês, gosto muito da atenção que vocês me dão. Muito obrigada por essa oportunidade. E vejo vocês pessoalmente na sala de aula e no YouTube quando também estiver mais próximos de trabalhos e afins, ok? Muito obrigada por tudo. Beijo e tchau, tchau!